Lord, come. Take up your holy throne. Do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados irmãos também do YouTube, nós estamos diante de uma palavra que veio ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com todos. Amém? Mas eu queria antes desejar a você um dia pleno, um dia feliz, um dia tranquilo, sereno, um dia cheio da paz do Senhor. Aquela paz que Cristo dá, que transcende, né? O nosso entendimento. Amém, queridos? Amados, eu estou assim um pouquinho lento, né? Porque a gente fica apreensivo. Hoje eu desejo fazer uma reflexão sobre a realidade da insegurança urbana, né? Que está oprimindo os bairros, as comunidades, principalmente aí onde nós temos a nossa igreja. Nós sabemos que essa situação não é algo que nos surpreenda, né? E nem tampouco que seja assim pontual. Só está acontecendo aqui em Santa Cruz. Não. A Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Está lá em Mateus 24. Além disso, existem outros versículos que a Bíblia diz, que a Bíblia fala, diz que o homem bom, né, do seu bom tesouro tira ali as coisas do seu coração, tira o bem, né? E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Está lá em Lucas 6, né? Então, amados, é certo que o dia mau chegou, né? E ele está se intensificando e chegando para todos, né? Não somente para os maus, mas para os bons também. Agora, aqueles que confessam a Cristo, que têm uma aliança com o Senhor, não é por castigo, né? Ou por correção que essas coisas estão acontecendo, mas para quê? Para que a fé do servo do Senhor seja provado. Como disse o apóstolo Pedro, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, é provado pelo fogo, né? E se acha ali louvor, honra e glória na revelação de Cristo. Está lá em 1 Pedro capítulo 1. Mas o que vem a ser, né, esse dia mau para tantos que o temem? Para muitos, né, o dia mau é um dia que nada dá certo. É um dia de luta, um dia de frustração, de perplexidade, né, um dia em que o inesperado acontece e coisas ruins acontecem. Eu sei que isso é uma verdade, né, é uma realidade. Ninguém gosta de passar um dia assim, mas escuta, nós somos cristãos. E nós, por sermos cristãos, vivemos em espírito, não é verdade, irmãos? Então, o dia mau, ele vai muito mais além dessas lutinhas, desses confrontos, desses tiroteios, dessas coisas, né, que não dão certo no dia a dia, vai muito mais além do que isso. O dia mau é a prova da nossa fé. Quando ele chega, nós precisamos resistir em nossa fé, crendo em Cristo, confiando nele, perseverando sempre na certeza da verdade e da palavra da verdade, né? Muitos sentem às vezes uma dor de cabeça, perdem o emprego, são assaltados, são maltratados, perseguidos e acham que o dia mal chegou. Mas todos os seres humanos, né, crentes ou não, passam por essas coisas, ficam doentes, podem ser assaltados, perdem o emprego, sofrem acidentes. Quantos cristãos estão sendo perseguidos? Eu estava lendo ainda há pouquinho o texto do site dos Portas Abertas, né? Tem um site, Portas Abertas, que fala sobre a igreja no mundo, e eu vi quanto as igrejas do México, né, estão sendo atacadas e perseguidas por facções do tráfico, né? Muitos sofrem ali perseguições e são mortos. Acidentes naturais, né? Coisas que a gente não espera, né? Tudo isso pode acontecer com qualquer pessoa, problemas financeiros, e as pessoas dizem que isso é um dia mau, né? Muitos confundem, amados, as tribulações da vida,
né, que Jesus falou que nós teríamos, com o dia mau. O dia mau é um tempo de 24 horas, né? Ou melhor, o dia mau que eu me refiro não é um tempo de 24 horas, né? É um tempo de peregrinação, é um tempo de nós andarmos por um deserto, onde o que temos que fazer, ou o que temos à nossa disposição, é uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia, né? Então é um tempo quando a nossa fé será provada para aquilo que temos em nosso coração e seja exposto, né? Seja trazido à realidade. Eu lembro, houve um momento na minha vida que eu posso considerar como um dia mau. Eu recebi uma palavra, foi num dia que eu perdi todo o meu patrimônio da noite para o dia. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? E a palavra que me deram foi essa: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Está lá em Deuteronômio 8. E eu tinha 40 anos, né? O segredo, queridos, é guardar os princípios e mandamentos de Deus, nos esforçando pela fé, na fé, buscando incessantemente, né, a presença do Espírito, a direção do Espírito, né? Então, o dia mau, por exemplo, se a gente for ver na Bíblia, pessoas que experimentaram dias de extrema agressão, né, violência. Por exemplo, Jó, né, que não tinha cometido nenhum pecado repreensível, teve sua família ceifada, seus bens destruídos, sua saúde, né, também foi violentada, mas durante o ano em que ele experimentou esse dia terrível, a sua fé foi fortalecida e ele conseguia ainda declarar: ainda que Deus me mate, nele esperarei, está lá em Jó 13, né? Então, o dia mau experimentado por Daniel, né, quando foi impedido por lei de orar ao Senhor e ameaçado de morte, seu dia mau culminou quando foi lançado na cova dos leões, mas ele não negou a sua fé em Deus, né? O dia mau foi experimentado por Sadraque, Mesaque e Abednego, né, quando foram ameaçados de serem jogados na fornalha do fogo, caso não adorassem aquela estátua de Nabucodonosor, né, na Babilônia. Então, o dia mau para eles culminou quando eles, de fato, foram lançados na fornalha acesa 7 vezes mais, mas permaneceram firmes no Senhor, né? Davi, por exemplo, Davi perseguido, ele fugia do rei Saul, né? Que o perseguia com ameaças de morte, e ele, ainda nessa perseguição, ele: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, está lá no Salmo 23. E tantos outros, né? Elias, Josué, Jeremias, Josafá, os discípulos, né, que foram martirizados pelo Evangelho, experimentaram verdadeiramente o que foi o dia mau para eles, né? Mas nós não temos, querido, a verdade é essa, nós não temos experimentado em nossas vidas esse dia mau, especialmente, né, a igreja aqui do Ocidente, né? Nós não sabemos o que é dormir ouvindo bombas explodirem do lado de fora, não sabemos o que é ver amigos e entes queridos sendo mortos por amor de Cristo, como lá na África, né, o pastor Jefferson, né, que nos conta, que nos mostra. Não, o dia mau, quando nós entendemos essas coisas, nós vamos ver que é muito mais profundo, né, do que essas coisas que nós estamos vivendo, né? Jesus, na verdade, ele não propõe uma reação violenta para aqueles que são seus, né? Ele ordena assim: não resistais ao perverso, né? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, não se entreguem à morte fútil, não abracem um ato suicida movido, né, pela reação emocional. Quem vive pela espada, por ela perecerá. Mas também eu entendo que a ordem de Jesus não é de conformação e resignação, mas de confrontação espiritual. Por isso que Paulo diz que a nossa luta é espiritual e não carnal, lá em Efésios 6, né? A justiça do reino
ela requer que nós respondamos ao perverso, amados, em espírito e pela fé. E por isso Paulo disse, não nos entreguemos ao mal, mas vençamos o mal com o bem. Está em Romanos 12. Amém? Eu desejo acalmar o teu coração, fique firme na fé, espere no Senhor, seja prudente, se guarde, né? Prudência é diferente, né? A gente precisa andar com prudência. Então, eu desejo a você paz, desejo a você que você seja guardado, sua estrutura física, espiritual, sua família, né? Nesses dias que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o controle de tudo. Amém? Dê um like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, compartilhe ele com alguém, né? E eu desejo a você toda sorte de bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Fica com ele. Até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus.